começar a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. E eu lembro que tinha uma espécie de um mote, um lema lá na minha antiga igreja: a melhor escola do mundo, não é? Nem sempre é o melhor professor, mas a escola é a melhor, né? Então vamos orar para dar início a esse momento e também para acalmar o coração, não é? Muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá, por esse momento no qual nós temos a oportunidade, como teu povo, reunidos, a aprendermos mais da tua palavra. Muito obrigado por essa semana que nós podemos iniciar na tua presença, separando para ti o nosso dia, nesse dia reservado ao Senhor, dia santo. Dá-nos o compreender mais da tua palavra, dá-nos o usufruir cada vez mais da tua graça, dá-nos cada vez mais o ter o prazer de estar na tua casa. Fala conosco, seja na escola bíblica, seja ao longo da pregação. Fala conosco, transforma-nos, para que em tudo isso o seu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos, no santo nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Vamos seguir. Por padrão, eu sou muito entediante. Eu sou uma pessoa sem criatividade. Então, normalmente, as minhas aulas começam do mesmo jeito. Então, quem a gente viu semana passada? Sônia? Então, a união das duas naturezas de Cristo, né? A maneira como no Deus encarnado existem em uma pessoa duas naturezas. Nós vimos que essa união ela é indivisível. Então, uma vez unida, nunca mais Cristo deixará de estar encarnado. Nós vimos que existe, então, duas naturezas a agir em uma pessoa. O que mais que nós vimos semana passada? Na encarnação, o povo já usufruía da redenção pelo sacrifício. Então, o que o Lucas colocou ali para nós é que mesmo antes da encarnação, ou seja, todo o povo do Antigo Testamento, eles já usufruíam dos benefícios da salvação que seria realizada, a partir da obra que seria realizada por Cristo. E eles usufruíam isso através dos tipos que foram dados, né? Então a gente falou dos sacrifícios, enfim, coisas do gênero. O que mais? Jesus é eterno, então ele não foi criado, né? O que mais? Está faltando você hoje, você está muito quieto hoje. O que mais? Como? O esvaziou-se de si, né? Esvaziou-se da sua posição, né? E esvaziou-se da sua glória. Então a gente conversou um pouco de que seria impossível para Cristo abrir mão de alguns atributos, como alguns creem, porque se ele abrisse mão de alguns atributos, ele deixaria de ser quem ele é, ele deixaria de ser perfeito, ele deixaria de ser Deus, e aí a nossa vida estaria o quê? Complicada. A gente não teria salvação. Para nós lembrarmos, o facto de Cristo ser Cristo, e ele fazer aqueles milagres, mas ele sofreu, na verdade, como homem, não é? Sim. Nós não temos a tendência de pensar, ele era Deus, ele não sofreu tanto assim, não sei o quê. Tá. Ele não deu um jeitinho, não é? Pronto. Lá agora, a Tereza trouxe aqui à minha memória uma questão muito importante, que o que é uma falha que normalmente a gente cai de entendimento da obra de Cristo? A gente tem a tendência a achar, porque Cristo era o Deus encarnado, que parte das coisas que ele fez foi porque ele era Deus. Então, na nossa cabeça, às vezes a gente vai achar assim, não, mas Cristo fez isso porque ele era Deus. E a gente deveria pensar de que se Cristo cumpre a lei para que a nossa salvação fosse possível, não através da sua humanidade,
é uma espécie de trapaça. Então, o que Cristo realiza, ele realiza na sua humanidade e ele não usa formas de trapacear o jogo quando está difícil. Então, quando ele sofre mesmo. Quando ele está em tentação, ele está de fato em tentação. Então, quando nós olhamos ali, eu tive um professor no Brasil que ele argumentava que vai ter um único momento em que Cristo faz um milagre para mostrar a divindade dele. Esse é um argumento dele, que em todos os outros momentos, os milagres que ele faz, ele não faz com a ênfase na sua divindade, mas na sua humanidade movida pelo Espírito. E aí o argumento dele é que é somente quando Cristo dá a ordem para a criação, quando ele fala assim, o vento cessa, ele não falou em nome do Pai, ele não orou, ele simplesmente falou, sossega. Em outros momentos, quando ele faz algum sinal, alguma coisa, ele diz para que o nome do Pai seja glorificado, por exemplo. Então, acho que é uma coisa que vale a pena a gente pensar, acho que dá para a gente gastar um tempo nisso, no seu dia a dia, não na aula de hoje, mas eu entendo que seja algo bastante importante. Então, na semana passada, a gente passou por 2 parágrafos, né? Só reler para a gente acabar, para relembrar, se nós estamos relendo. A obra da redenção não foi realmente cumprida por Cristo, senão depois da sua encarnação. Então, a necessidade da encarnação, antes da encarnação, Cristo não realiza a obra da salvação. Contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela, em todas as épocas sucessivas, desde o princípio do mundo, foram comunicados aos eleitos naquelas promessas, tipos de sacrifícios pelos quais foi revelado e o significado com a semente da mulher que devia esmagar a cabeça da serpente, como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo ele mesmo ontem, hoje e para sempre. Então foi o que o Lucas trouxe à nossa memória. Então aquela ideia de que o pessoal todo ali usufruiu daquele benefício uma vez que Cristo cumpriria. E aí faz sentido quando a gente pensa na eternidade de Deus, apartada do tempo, a ordem cronológica para ele num certo sentido não importa, porque ele já sabia que a obra seria realizada. Né? Então pronto. E aí nós fomos ali para o parágrafo 7º. Na obra da mediação, Cristo age de conformidade com as suas 2 naturezas. Então nós vimos que as 2 naturezas de Cristo agem, estão sempre em ação. Cada natureza lhe faz o que é próprio. Contudo, em razão da unidade da sua pessoa, o que é próprio de uma natureza, às vezes na Escritura é atribuído à pessoa denominada por outra natureza. Então aquela ideia de que às vezes a gente vai ler as Sagradas Escrituras e vai soar estranho. Por exemplo, Atos vai dizer assim, Atos 20, se eu não me engano, a igreja que Deus comprou com seu sangue. E Deus tem sangue? O Deus encarnado tem. Então, apesar dele citar uma característica humana, ele enfatiza a divindade. Então, é isso que essa parte final do parágrafo da confissão está a nos trazer. E aí nós chegamos no último parágrafo do capítulo 8. Olha que maravilha! E do capítulo 8, nós daremos um salto no tempo. Por quê? Do capítulo 9 ao 20, os nossos irmãos já deram as aulas para vocês no meu período de ida e vinda. Então a gente vai sair do 8 para o 21. E eu tenho certeza que vocês lembram de tudo que foi ensinado. É isso que eu descanso o meu coração. Não é? Mas, porque tem gente nova a chegar, eu vou fazer uma espécie de uma recapitulação desses capítulos todos. Não vou entrar nos parágrafos, não vou ler todos os parágrafos. A partir do título, vou falar, quem que você lembra disso? O que você lembra da aula que o Marco deu? Aí eu quero ver, eu falo assim, vamos ver qual aula que vocês gostaram, mas e a aula do Roberto? E a aula do Lucas? Aí eu quero ver como que funciona. Ou então, pelo menos, eu vou ficar mais satisfeito que não é só da minha aula que vocês esquecem. Não é? Talvez seja uma questão de ego, não é? Mas pronto, então diz assim o parágrafo 8. Com toda certeza e eficazmente, Cristo aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais Ele a adquiriu. Ele intercede por eles,
e lhes revela, na palavra e por meio dela, os mistérios da salvação. Ele eficazmente os persuade pelo Espírito a crer e a obedecer, veja, crer e obedecer, governando o coração deles pela sua palavra e pelo seu Espírito. Ele vence todos os inimigos deles por meio da sua onipotência e sabedoria, da maneira e pelos meios mais condizentes com a sua admirável e inescrutável dispensação. O que vocês entenderam disso aí? O que a gente pode extrair? Que é uma coisa que eles falaram, outra coisa que nós entendemos, certo? Existe uma distância, às vezes, entre o que está escrito e que a gente consegue perceber. O que vocês perceberam desse parágrafo? Isso, tem uma parte da eleição, né, para aqueles, todos aqueles que os quais ele adquiriu. O que mais? É ele que nos capacita a crer e obedecer. Então, se você não, teoricamente, crê, mas não obedece, o que mais? Só vou deixar muitas coisas no ar hoje. Ele intercede por nós. Pô, tem um negócio aí que é muito importante, que vocês não estão pegando e está logo no começo. A revelação especial é atribuída aos eleitos de forma eficaz. Então tem a ideia de que a revelação especial, os eleitos vão percebê-la, porque é o Espírito quem ilumina para que nós percebamos, isso é uma verdade. Vou dar uma dica para vocês, porque eu sou muito legal. Qual que é o subtítulo do slide? Então, assim, tem uma razão pelo qual as coisas estão escritas no slide. Não é à toa que eu coloco assim, tive uma ideia, vou escrever uma frase que não tem sentido, para ver se eles prestam atenção. Não. Nós podemos ter a certeza de que ele vai aplicar a obra dele na nossa vida. E aqui, eu vou falar isso de novo no slide, mas eu entendo que nunca é demais reforçar esse conceito. Se ele fez o que é mais difícil, ele fará o que é mais fácil. Se ele conquistou, ele quer que seja aplicado em nós. E aí nisso o nosso coração tem que descansar, porque apesar das nossas imperfeições, nós temos a certeza de que a obra dele foi aplicada na nossa vida e que ele está a trabalhar através do Santo Espírito em nossa vida. E quando pensa o jeito que você era e como você é hoje. Se a pessoa te conhecesse há 10 anos, ela ficasse 10 anos sem te ver, e ela te encontrasse hoje, ela poderia dar glórias a Deus por quem você se tornou? Através do trabalho do Santo Espírito? Se não, já revê toda a tua vida. Mas essa ideia, porque ele aplica, a gente pode descansar, porque nós seremos então transformados. Mas vamos slide por slide, porque tem umas horas que fica só uma frasezinha, bastante slide hoje aqui, e com certeza eu não darei conta, certo? Como é de padrão. Então esse parágrafo final, de Cristo o mediador, então esse aqui é o argumento do Van Dixhoorn, serve como uma ponte que parte da consumação da nossa redenção em Cristo, por Cristo na história passada, e nos leva até a redenção da nossa vida no tempo presente. Então ele fala assim, olha, Cristo fez algo no passado. Esse algo no passado está sendo aplicado na sua vida no tempo presente. E que isso, em última instância, vai te garantir uma vida no tempo futuro. É uma ponte que está a conectar essas realidades. Pois não foi sem motivo que Cristo morreu. Não, ele sempre teve em vista todos aqueles que eram deles. Antes de adquirir a redenção, ele já tinha escolhido cada pessoa que iria receber o dom, que ele compraria ao custo da sua própria vida. Então, se ele compra, ele entrega. Porque a obra dele é perfeita. Então, olha só, vamos lá nos textos provas, né? Então, vamos começar com essa questão com toda certeza e eficazmente, Cristo aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele adquiriu.
Olha João 6, de 37 a 39. Todo aquele que o quê? Quem dá? O Pai. Então foi você que conquistou? Não. Você foi dado pelo Pai ao Filho. Esse, o que acontecerá? Esse virá a mim. Então essa é a ideia de que nenhum eleito se perderá. Não tem como. Nem se você, na sua falta de amor por Deus, não evangelizar as pessoas, os planos de Deus não serão frustrados. Porque se você não evangelizar, por exemplo, as pedras clamarão. Então pronto. Então, todo que o Pai dá, esse vem. E o que vem a mim, o que está escrito aí? De modo nenhum lançarei fora. Agora eu vou traduzir isso numa outra linguagem que a gente costuma usar na igreja. Todo aquele que vai a Cristo é por ele, então, aceito. Por isso que eu não gosto da terminologia, eu aceitei Jesus. Tenho eu condições de aceitar o dono de todas as coisas? A relação inversa, é ele quem me aceita. É ele quem me aceita. Porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E eu tenho umas horas que eu fico tentando, como argumentar com esse texto? Tem gente que acredita, e aí que ele escolheu, que ele foi, que ele conquistou a salvação dele. Como discutir com um texto desse? Como argumentar com um texto desse? Agora tem uma outra coisa que, não sei se... Hoje eu estou muito tranquilo, Uma das coisas que pode nos dar paz no coração e tranquilidade na nossa vida, apesar de todas as dos nossos pecados, é aquela parte que ele vai dizer que e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que ele me deu. Tem um outro capítulo que fala disso mais para frente, que é a perseverança dos santos. É a ideia de que é impossível você perder a salvação. E por que é impossível você perder a salvação? Porque não foi você que conquistou. Porque foi Cristo quem conquistou, foi Cristo quem te deu, e é Ele quem vai te conduzir através do Espírito até o dia final. E pode Ele fazer algo que não seja perfeito? Pode Ele fazer algo que seja incompleto? Pode ou não pode? Essa é uma resposta simples. Não. A obra dele é perfeita, ele faz de maneira perfeita, e se a vontade do Pai era essa, ele realizará. Então, de todos que os Pai escolheu, todos os que o Pai deu a ele, foram comprados por ele na cruz, serão justificados por ele no momento histórico, o Espírito habitará neles, o Espírito os conduzirá em segurança até o dia final. Ainda que durante esse período você venha a tropeçar, ainda que durante esse tempo você venha a cometer graves pecados, ainda que durante esse tempo você venha a aborrecer o Espírito. Mas para a glória de Deus, Ele resolveu te amar e Ele resolveu te levar até o fim. Então pensa numa criança recém-nascida, no seu colo, ou uma criança, não necessariamente recém-nascida, mas uma criança pequena, e ela está brava contigo, ela está a chorar, ela às vezes tenta te agredir, porque ela não quer ir para determinado local, ela não quer fazer alguma coisa que você pediu ou mandou. Vai adiante essa revolta dela contra a sua força? A rebeldia dela adianta em alguma coisa? Então muitas vezes nós somos como essa criança rebelde a dar tapas na cara do pai, porque nós não queremos o que ele quer, mas não importa. Ele nos toma no colo,
Ele vai nos disciplinar, mas Ele vai nos entregar no dia final, conformados à imagem do Filho. Mas isso não dá tranquilidade para você começar a semana? Depois da semana sua cheia de pecado, não dá a tranquilidade? Então pronto, então vamos para João 10, e eu gosto, e aqui provavelmente vai ser a nossa próxima série de pregações, né? Vai ser em João. Olha João 10, 15 e 16. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Então aqui a ideia é ele falando de que ele tinha ovelhas fora do povo judeu. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então, nessa parte do texto, fica claro para nós que se Cristo realizou a obra e se Ele conquistou aquilo que é mais difícil, Ele com certeza fará aquilo que é mais fácil. Você acha que foi mais difícil para Cristo, por exemplo, suportar a ira do Pai ou transformar você? É suportar a ira do Pai. Então pensem nisso, já começando a semana aí com conforto no coração. Ele intercede por eles, então Cristo intercede por nós, né? 1 João 2, 1, 2, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu costumo brincar, né? Advogado é uma profissão tão complicada que para redimir teve que ser Jesus. Só Jesus pode ser o bom advogado. Mas é assim com o pastor também. É assim com o governante, né? Só existe um bom, né? Romanos 8,34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então essa questão da intercessão a gente já viu bastante em outros parágrafos, por isso que eu vou passar rápido. Eles revelam na palavra e por meio dela os mistérios da salvação. Então João 15, 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos. Essa amizade é incondicional ou tem condição? Tem condição. É importante você prestar atenção na gramática das coisas. Como que é um sinal de que você é amigo de Cristo? Se fazeis o que eu vos mando. É uma coisa interessante, né? Jesus, ele pede, ele fala que ele manda. Acho que ele manda mesmo. E ele tem autoridade para isso, e o melhor de tudo, ele só manda aquilo que é bom. Nós, que temos a compreensão deturpada da realidade, achamos que o que ele manda é muito, ou que seja ruim, ou que seja difícil. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo, olha isso aqui é profundo isso aqui, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Efésios 1, de 7 a 9, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Sangue hoje vai ser importante. Hoje vai ser importante para sangue na pregação. Uma pregação sanguinária hoje. Normalmente ela tranquila, hoje ela vai ser sanguinária. A remissão dos pecados, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou o quê? Abundantemente sobre nós. Não foi pouco, foi abundantemente. Em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo. Isso aqui é uma coisa importante. Quem aqui já leu o Novo Testamento inteiro? Pelo menos uma vez. Pronto. Vocês se depararam muito com a palavra mistério? Não? Ou não lembram? O que é mistério? Será que é esse? O que é mistério? Oi? Não entendi. Não revelado. Algo não revelado? É verdade, pode ser? Pode.
o que é um mistério no Novo Testamento? Essa é a resposta. Essa é a resposta certa, sempre DVD, né? Cristo, né? Mas num certo sentido é isso. O mistério que o povo almejava conhecer, pensa no povo do Antigo Testamento, pensa em 1 Pedro, quando teve a exposição, falava assim, os profetas indagaram, inquiriram, olhavam atentamente para a Escritura, para tentar ver qual era a ocasião ou quem seria. Isso era o mistério. O mistério para nós é revelado. Então, não é de mistério na nossa vida. Agora o seguinte, o mistério é como que a terra gira, isso é outras coisas. Mas em termos espirituais, o mistério foi revelado. Aquilo que era necessário que nós soubéssemos já nos foi dado. É Cristo, a pessoa de Cristo, a sua obra. Então, está em Efésios. Vamos lá, João 17,6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado o quê? A tua palavra. Depois em João 17,17, acho muito bonito esse verso, Jesus Cristo vai dizer na oração, João 17, a gente chama de oração sacerdotal. Então Cristo vai dizer, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É através dela que ele revela para nós o mistério da salvação. É nela, por meio dela, através da ação do Espírito, a gente vai avançar nisso. Então olha o que o Van Dix Horner vai falar. O fato é que a revelação é um sinal do amor de Cristo para conosco. E as Escrituras muitas vezes nos dizem isso. Por exemplo, Jesus disse aos discípulos exatamente isso em João 15. Por um lado, sabemos que Ele é o nosso amigo, porque deu sua vida por nós. Por outro lado, também sabemos que Ele é nosso amigo, porque Ele nos revelou aquilo que aprendeu do Pai. Então, quando a gente olha para Cristo como o nosso amigo, Ele o é não apenas por uma única razão, mas na beleza do seu amor por nós, por conta da glória do Pai, Ele demonstra essa amizade de várias formas. Então Ele dá a sua vida, mas Ele não apenas dá a sua vida, Ele nos revela. Você imagina revelar as conversas, os pensamentos de Deus para nós? É muito profundo, né? Pergunta, como que anda a sua vida de leitura das Sagradas Escrituras? O quanto desse encantamento, o quanto dessa contemplação de que é o próprio Deus falando conosco, o próprio Deus se revelando a nós, tem te levado a fazer a leitura das Escrituras? Ou quanto você tem feito porque é uma coisa que você tem que fazer porque o pastor pode ser que ele pergunte no domingo. Pode ser que ele te exponha no EBD. O quanto você tem se impressionado com Deus ter resolvido falar de uma forma que você entenda, sendo que Ele não precisa prestar contas para você. A gente... É nesse mesmo sentido que o autor lá de Hebreus escreve que nesses últimos tempos falou conosco através do Espírito, naquele primeiro versículo. Isso, então ali, quando você pega Hebreus, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, tal, agora, através de Cristo. Além de ser isso, tem uma outra coisa importante ali, que é a sessão da revelação. Então o autor aos Hebreus consuma para nós, ele deixa escrito para nós, ainda que as pessoas não queiram ler ou perceber o que está escrito, de que as revelações vindas diretas de Deus, de maneira inspirada, estão cessadas. Não existe nova revelação para a tua vida, a não ser aquela que está ali nas Sagradas Escrituras. Esse é um ponto importante que o Lucas trouxe. E pronto, ele falou um negócio e eu esqueci o que eu ia falar e está tudo certo. Providência divina é o nome disso. Era alguma besteira que eu ia falar e Deus poupou vossos ouvidos. Então ele vai continuar. Ele eficazmente os persuade pelo seu Espírito a crer e obedecer, governando o coração deles pela sua palavra e pelo seu Espírito. Então João 14,16. E eu rogarei ao Pai. O que ele está fazendo aqui? Interceder. Que é o que a gente falou agora há pouco. Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. Quando que o Consolador vai estar convosco? Para sempre.
Então não existe nenhum momento da sua vida que você vai estar desamparado de socorro divino. Ainda que todos ao seu redor te abandonem, Deus jamais te abandonará. Porque Ele deixou contigo aquele que tem o poder para de fato te consolar. Não importa qual seja o tamanho da sua dor, o tamanho do seu sofrimento. Águas profundas esse texto aí. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Então o que ele está a fazer, sentado no trono de Deus? A governar o coração. Então, quando a gente pensa, uma coisa importante para a gente pensar acerca da Trindade, a Trindade, ela vive em perfeita harmonia. Em perfeita harmonia. Então, porque Cristo está sentado à destra de Deus, reinando soberanamente, a reinar soberanamente, e o Espírito está a habitar em nós, o reinado de Cristo é efetivo em nosso coração. E aquilo que é feito por Ele é aplicado pelo Espírito, e o Espírito nos conduz. Em alguns textos, em alguns outros textos, vai chamar de o Espírito Santo de o Espírito de Cristo. Então existe uma intimidade, uma harmonia dentro da Trindade, em que o governo de Cristo reflete como um governo através do Espírito. Então, 2 Coríntios 4,13, tendo porém o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso falamos. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso eu obedeci. Eu criei, por isso a minha vida vai ser transformada. Eu criei e porque eu criei existe então uma mudança no meu ser. Existe uma mudança na minha forma de pensar. E hoje isso vai estar relacionado com a pregação, porque no penúltimo domingo eu falei minha ênfase maior foi sobre pecado. Falei da doutrina do pecado, ou como a gente não percebe corretamente a doutrina do pecado. No domingo passado eu falei sobre a graça. Diz a minha esposa que eu não falei sobre graça. Tive uma conversa com ela no telefone e falei assim, eu estou esperando a graça na pregação da semana passada. Eu falei, então você presta atenção da próxima vez que você ouvir a pregação, que a graça estava lá e ela está qualificada como desconfortável. Você precisa parar de romantizar, que é exatamente um argumento da introdução, né? Conversei com ela disso, foi sexta-feira, anteontem. Falei, não, presta atenção lá, maior esforço, tal, presta atenção. Mas uma das coisas que a graça desconfortável faz na nossa vida, ela é desconfortável porque ela vai nos levar a uma vida de obediência. Criei por isso, obedeci. Então, existe o pecado, existe a graça, que resulta, então, numa forma de viver. Existe uma forma de se viver. Então, eu creio e por isso eu obedeço. Eu creio, por isso eu busco essa vida que está por Ele proposta para nós. Vamos agora em Romanos 8, Romanos 8, vocês estão sabendo tudo, certo? Porque os PGs estudaram Romanos, eu nem precisaria explicar Romanos 8 aqui, mas vamos ler? Então está escrito assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. Eu gosto do jeito que Paulo argumenta. Se você está na carne, ele já está a dizer alguma mensagem para você ficar atento. Não é? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, aqui o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Se não tem o Espírito de Cristo, o que Paulo diz que é? Esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Você consegue ver o seu corpo morto por causa do pecado? Dia após dia, não é? Chega uma idade que você vê mais claramente do que em outras, não é? Não é isso? Diga. Mas é fácil? Eu só aceito pergunta fácil. Não, vamos lá. Quem é eleito
Existe eleição que é feita na eternidade. Então a eleição é atemporal. Então ela foi feita no concílio intratrinitariano. Teve a conversa na Trindade, teve eleição. O tempo passa a existir após a criação. Deus cria todas as coisas. Aquilo que foi resolvido na eternidade necessariamente se manifestará num momento histórico. Então existe, inclusive na vida de quem foi eleito, um momento em que ele não é habitado pelo Espírito. Basta você pensar como era a sua vida antes. E aí vai existir um momento que o Espírito vai quebrar o coração, vai fazer o transplante, e aí quando, a partir da habilitação que o Espírito te dá, você deposita a sua fé em Cristo, a obra de Cristo é aplicada em você, o Espírito passa a habitar em você. Mais ou menos essa ideia. Então existe um momento. Então o que o Paulo está fazendo o contraste era entre o salvo e não salvo. Ele não está aqui, e aqui eu gosto de fazer provocações, de vez em quando. É um contraste entre salvo e não salvo. Não no crente que está vivendo um momento de crise de fé, por exemplo. Não num crente, porque um dos capítulos que já foram ensinados, e a gente vai fazer uma breve recapitulação, é a certeza da fé, a certeza da salvação. Então você tem a perseverança dos santos, mas tem um outro capítulo que vai falar da certeza da salvação, o crente tem certeza de que ele será salvo. Só que o texto vai falar assim, em alguns momentos, essa certeza pode oscilar. E quantos de nós já não tivemos crises de fé dessa forma? E normalmente essa crise de fé vem depois de um pecado muito grave que você comete, ou de uma luta que há muito tempo você vencia contra um pecado específico, e num dia você comete aquele pecado. Eu lembro de algumas crises minhas nesse sentido, e de eu falar assim, como que pode? 20 anos caminhando com Cristo, e eu ainda ajo dessa forma. Isso na época, né? Foi a última vez que eu pequei. Então, estava com 36 anos quando tive esse pensamento. Tinha um amigo meu que falava isso no banco que eu trabalhei, falava assim, eu erro. Eu erro, e eu não gosto de errar. Eu não gosto tanto que quando eu erro eu não esqueço. Eu lembro que a última vez que eu errei foi em 2007. Né? Mas, brincadeiras à parte, tem essa ideia de que a gente vai oscilar na nossa caminhada, e nesses momentos nós teremos crise de fé, e nesses momentos nós pareceremos como esse tal que não é dele. Mas não é isso que Paulo está dizendo no texto aqui. Tá bom? E pronto, vamos continuar aqui que eu me perdi no texto. Então, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto para o pecado, foi a hora que eu falei que vocês percebem claramente a cada dia que passa, certo? Se for outra conversa que eu tive com a minha esposa, essa foi ontem. Eu estava voltando, ontem eu fiz um bate-volta rápido ali em Cascais, fui dar uma aula lá, e na volta eu liguei para ela estava em São Paulo, ela falou assim, eu estou muito cansada. Fiz sair de Goiânia, fiz viagem, tudo, né? Eu falei, sério? Eu estou muito disposto, eu não sei o que é isso, não. Ela, quando você tiver a minha idade... Eu falei, mas você falava isso quando você tinha 40 anos, hoje estou com 41 e nunca me senti mais disposto na minha vida. Não, mas quando você chega na minha, eu falei, toda hora você muda a régua, não vale essa comparação, né? Mas pronto, depois eu paguei minha língua, cheguei em casa, eu estava exausto, morto. Quase não dei conta de fazer o que eu tinha que fazer, né? Mas é assim mesmo, né? São as provocações sadias, né? E então, o corpo está morto por conta do pecado, mas o espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, então quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Espírito. Agora, tem um texto que Jesus diz, ninguém toma a minha vida. Eu a dou e tomo de volta. Então quem está envolvido na ressurreição? As 3 pessoas da Trindade. Então Cristo dá voluntariamente e toma de volta. A morte não tem poder sobre ele. É interessante isso aí. São coisas, dá para a gente gastar um bom tempo pensando, né? Então se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos,
vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos. Está claro para vocês aqui que quem crê é habitado pelo Espírito e tem que obedecer a palavra? E que existe uma luta que continuamente será travada da mortificação dos desejos, dos nossos desejos pecaminosos? Está claro para vocês isso? Dá para terminar a aula já. Não, mas ainda temos tempo. Então, Romanos 15, 18 e 19. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão aquelas que Cristo fez por meu. Isso que eu acho interessante do jeito que Paulo escreve. Que a gente corre um risco muito grande, e essa é uma das grandes disputas da nossa vida, é a disputa por glória. Eu lembro que teve uma época no banco que eu trabalhava, eu tenho a tendência a ser mais pragmático. Não pragmatismo religioso, mas eu tenho tendência a ser pragmático na minha vida. Se não está errado e funciona, eu estou tranquilo. É o jeito mais fácil? É. Eu consigo fazer isso? Consigo. E aí eu lembro que uma coordenadora minha, uma época, ela falou assim, Léo, você precisa se posicionar mais. Olha que loucura que ela fez. Ela abriu a caixa de Pandora. Estou brincando. Ela falou, você precisa argumentar mais, você precisa fazer a sua ideia valer. Quando estamos nas reuniões e tal, você tem que fazer a sua ideia valer. Aí eu virei para ela e falei, até entendo o que você está dizendo. Agora tem um problema. Foi o quê? Eu sou diferente de você. Eu não preciso que o meu nome seja reconhecido, eu preciso que aquilo que eu quero seja feito. Meio maquiavélico isso aí, não é? Se a pessoa achar que ela está fazendo aquilo porque ela quis, está ótimo, se o resultado para mim for obtido. Eu não quero essa glória para mim, mas na vida geral, a nossa disputa é o quê? É por glória. É por isso que a gente é tentado a olhar para a igreja e pensar no tamanho do prédio, no número de pessoas. Você é tentado a mensurar a fidelidade de ministério por conta de números de pessoas. A gente é tentado a fazer isso. A nossa vida é uma guerra por glória. E quem merece glória? Só Deus. E Paulo ele fala aqui então de maneira bastante interessante, porque ele fala isso na primeira carta aos Coríntios também, de uma outra forma, que ele diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? Um planta, outro rega. O crescimento vem de Deus. E aqui ele fala, não vou discorrer, não vou ousar discorrer de coisa alguma que não tenha sido feito por Deus, por meu intermédio. Então ele se coloca no lugar de instrumento, que é o que nós somos. Meios para que Deus haja, né? Para conduzir os gentios à obediência. Quem então conduziu os gentios à obediência? Cristo, por intermédio de Paulo. Por palavras e por obras. Palavras e obras. Então não existe testemunho sem palavra e não existe testemunho sem obras. Não adianta fazer e não falar, e não adianta falar e não fazer. Paulo e Tiago estão pensando concordemente. Por força de sinais e prodígios. Porque Paulo era poderoso, porque Paulo era o pregador a ser seguido, porque se Paulo fosse na sua cidade, se abandona a tua igreja e vai vê-lo? Não. Pelo poder do Espírito que age, aí adições de Leonardo, que age em todos aqueles que foram chamados por Deus para pregar a palavra. De maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então, se Cristo está a governar a destra de Deus através do Espírito e da palavra, João 17,17 é o texto que eu falei para vocês, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, através da ação do Espírito,
pela palavra que nós somos santificados. Existe vida cristã sem a palavra? Não existe. Não existe. Esses dias eu vi um corte de um ministro religioso de uma outra religião, eu não vou falar, que é Icar, não vou falar. E que ele falou que os protestantes são muito miseráveis porque eles se apegaram apenas à palavra. Interessante a cosmovisão, interessante a maneira de pensar. Cristo diz que ela tem ação santificadora. Cristo diz que ela é a revelação dos pensamentos do Pai. Cristo diz que o Espírito age por ela. Cristo diz que pela pregação dela gera fé. Ai de vocês miseráveis que só creem na palavra e não na tradição da igreja. Não é? Interessante, não é? Ou como que é possível que você esteja tão próximo e tão distante. É por isso que vai ter um capítulo aqui, eu já vou lançar só a provocação, vai ter um capítulo na Confissão de Fé que vai falar do anticristo. E para Calvino, e para os divines, para os teólogos que elaboraram, aos 120 teólogos que elaboraram a Confissão de Fé, o anticristo é o Papa. É interessante, né? Porque normalmente a gente pensa no anticristo, o que você pensa sobre anti, normalmente? Contra. Mas a preposição grega é a ideia de em lugar de. Então o anticristo não é necessariamente aquele que é contra Cristo, ele é contra Cristo, mas porque ele quer tomar o lugar de Cristo. E quem quer tomar o lugar de Cristo? Quem tentaria tomar o lugar de Cristo melhor do que uma figura religiosa? Não é? Para pensar, a gente fala disso qualquer dia. Então vamos lá, o Van Dixhoorn vai dizer aqui, quando buscamos compreender o trabalho do qual Cristo é o autor, e agora está consumado, precisamos compreender que Cristo está a trabalhar em nós pelo seu Espírito Santo. Então pensa, você acha que Cristo parou de trabalhar depois que ele ressuscitou? Não, você dá trabalho demais para ele. Não é? Nós damos muito trabalho. Ele não se cansa porque ele é todo poderoso, né? Mas está aqui, né? E o Espírito que encheu Cristo é o mesmo Espírito que nos enche. Daria para dar uma aula só nisso. O Espírito que encheu, moveu a Cristo, conduziu Cristo numa vida de obediência, é o mesmo que habita em nós. E a gente se contenta com uma vida medíocre. Não é loucura isso? Ou como diria Marco Aurélio, o presbítero, não é doideira? É doideira isso é doideira. E Cristo é efetivo em tudo que Ele faz, à medida que trabalha em nós pelo seu Espírito. A obra do Espírito abrange a tudo, pois é Ele que nos ajuda na fé e na vida cristã. Ele é o Espírito da nossa fé, Ele nos persuade a crer, Ele é o Espírito que nos controla e conduz. Ele nos persuade a obedecer. E aí, por isso que eu entendo que, às vezes, uma das coisas que a gente deveria orar, e essa oração seria importante, é a gente pedir para o Espírito nos convencer dos pecados que nós não vemos, para o Espírito nos dar arrependimento genuíno por esses pecados, para o Espírito nos dar condições de lutar contra, e o melhor, o desejo de abandonar o pecado, que vai estar vinculado ao arrependimento verdadeiro. E depois a perseverança nessa luta. Que eu não sei se sou só eu, pode ser que seja só eu, que às vezes desanimo na luta contra o pecado. Sou só eu? Estou vendo o pessoal chacoalhar, estou vendo que eu estou sozinho nessa. Bênção, eu queria estar na sua pele. Tem hora que vai ter momento que você vai olhar para você e vai falar assim, será que tem jeito? Será que um dia eu vou abandonar essa prática? Será que um dia eu vou conseguir ser mais gentil? Será que um dia eu vou conseguir ser mais calmo? Estou falando de uma pessoa aleatória.
Não são pensamentos meus. Agora, se a gente não for tomado por esse tipo de reflexão, será que o pecado de fato nos incomoda? Então vamos lá. O Espírito é indispensável para tudo que somos e o que esperamos ser. Por isso é maravilhoso que o nosso Senhor... Então vamos lá. Agora é a parte da turma da pergunta fácil. Vamos lá. Se o Espírito é o mesmo, certo? Então, teoricamente, se o Espírito estava em Jesus e está em nós, a gente teria teoricamente a possibilidade de não pecar? Então, Se o mesmo Espírito conduziu Jesus a não pecar, agora existe uma diferença entre nós e Cristo. ele não nasceu debaixo do pecado. Então a natureza humana dele é a mesma natureza humana antes da queda. A natureza humana dele é como a de Adão. Ele toma o lugar de Adão, então ele assume a mesma natureza humana não afetada pelo pecado. Essa é a grande diferença. Esse é o grande pulo do gato aí no pensamento. Por isso que a gente deveria odiar muito o pecado. Ele é muito incapacitante. Ele nos coloca numa posição de muita desvantagem. A afetação da queda é gigantesca. E aí eu acabei de lembrar da pergunta da Júlia, né? É por isso que é tão difícil pensar no mundo sem pecado. É por isso que é tão difícil a gente tentar fazer esses exercícios. E porque a gente não consegue nem imaginar aquilo que é perfeito, a gente não consegue odiar a realidade que a gente vive. A gente até ama a realidade que a gente vive. Mas é por essa afetação do pecado, né? Então são uma afetação muito profunda, né? Respondido? Então vamos lá. Então a gente depende de tudo, né? Por isso é maravilhoso que o nosso Senhor tenha prometido que o Espírito habitaria conosco. Para quando? Para sempre. Nos ensinaria tudo o que precisamos saber e lembraria todos os discípulos de Cristo que lhes ensinou de uma forma ou de outra. Então uma coisa importante aqui. O Espírito habita em nós. O Espírito vai nos conduzir numa vida de santificação. E Ele vai nos ensinar. Agora, se vocês lembrarem da semana passada, na semana passada eu falei do lembrar-se de Deus, certo? De que Deus ele se lembra e Ele age então, não porque Ele esqueceu, mas porque Ele vai agir em fidelidade com a sua aliança, com o seu pacto. Então o Espírito vai ensinar, mas Deus também determinou a maneira como o Espírito ensinaria. E o Espírito não vai ensinar a ti como acontece no filme Matrix. Quem aqui já assistiu o filme Matrix, um dos melhores filmes de toda a história? Então, quando o Neo, né, o personagem principal, ia aprender alguma coisa, como que ele aprendia? Colocava ele na cadeira, plugava um cabo XLR nele lá, descarregava um software e ele aprendia tudo. Eu só queria o software das artes marciais, já estava bom, né? Artes marciais, tal. E muitas vezes as pessoas se iludem que o Espírito vai nos ensinar e que o Espírito vai nos conduzir numa vida de obediência dessa forma. Como fosse algo em que a nossa passividade fosse necessária ou usada. A maneira como o Espírito nos ensina é através de uma vida ativa de intimidade com Deus. Como que o Espírito vai te ensinar se você não lê a Bíblia? Um cabeçudo. Como? É igual, veja, eu quero ver se quem aqui já era crente assim desde a adolescência, assim, mais ou menos. Quantos de vocês oraram a Deus antes de ir para a prova, pedindo para Deus lembrar coisa que vocês não estudaram? Eu tô uma vergonha na sua cara, é um pecado isso aí. Né? A oração mais santa, que foi uma oração que eu fiz muitas vezes ano passado, foi: Deus, só dá as perguntas que eu sei a resposta. Essa oração eu fiz várias vezes. Primeiro semestre do ano passado, que eu estava indo e vindo do mestrado para cá, eu não conseguia estudar tudo que eu precisava. Eu ia deitar à noite exausto, como eu fiz ontem. Falar para Deus: o Senhor sabe que eu administrei mal o meu tempo. O Senhor sabe que eu usei meu tempo errado.
O Senhor sabe que eu também estudei. E o Senhor sabe que eu sei o que eu não sei. Dá ajuda aí. Eu preciso de duas coisas agora. Eu preciso de uma boa noite de sono. E eu preciso chegar na prova amanhã e ter as perguntas com as respostas. E essa oração foi atendida? Múltiplas vezes. Múltiplas vezes. Eu tenho as minhas razões pelas quais eu acredito que Deus respondeu, né? Mas eu não pedia para Deus me dar, traz à minha memória coisa que eu não li. É como que é memória se você não leu? Nós somos bem vagabundo, né? Oh, coisa maravilhosa, né? Mas, fazendo aqui, então como que o Espírito vai te ensinar? Se você ler. Se você ler a Sagrada Escritura, se você pedir a iluminação do Espírito quando você lê a Sagrada Escritura, se você vier no culto público para ouvir a palavra sendo exposta para você, se você vier à Escola Bíblica Dominical, se você for ao PG, se você vier ao curso de Teologia, se você ler bons livros cristãos, aí o Espírito vai te ensinar. Mas aí está sendo esforço meu. Não, cabeçudo, é o jeito que Deus, porque é Ele quem opera em vós, tanto querer quanto realizar. Mas é o jeito que o Espírito vai te conduzir. Mas eu não consigo parar de pecar. Você já se esforçou? Porque é assim que o Espírito age. Eu sempre dou o exemplo mais fácil. Qual é o exemplo que eu sempre dou de pecado? Eu no semáforo. Eu estou atrás de alguém no semáforo, tem uma viatura na minha frente, o semáforo abriu, a pessoa demorou 1 milésimo de segundo para largar a trava do carro e apertar o acelerador. O que eu faço? Quando eu estou nos momentos de vale. Como estou no bom português, buzina, meu. Buzina, eu gosto de buzina desde a época de São Paulo. Eu acho um instrumento maravilhoso para alertar os lentos. Só que isso é feito com muita ira no meu coração. É feito com raiva. Aí qual que é o primeiro passo? Eu tenho pedido, você pede a Deus, me dá mais paciência. Isso é uma outra oração complicada. Como que Deus exercita a paciência? Cuidado com o que você pede, porque Deus responde. Se você não está afim de passar nessas coisas, não fica pedindo paciência, não. A Júlia pediu muita, Deus mandou o Lucas. Não é? O Lucas pediu, agora está vindo a sogra, aí vai. É brincadeira. É brincadeira. Brincadeira sadia. Mas então a questão é que eu peço a Deus para que Ele me livre da minha ira, da minha agitação, da minha ansiedade, e quando o semáforo abre e o bendito na minha frente não acelera, o que eu faço? Eu seguro minha mão. Primeira coisa, a mão fica lá, chega a tremer. Não vai apertar a buzina hoje. O meu coração ainda está alterado? Tá. Mas já não é um começo? Será que não vai chegar uma hora, então, que a partir desse processo, o meu coração vai começar a entender que não vale a pena aquilo, porque aquilo não agrada a Deus? Então tem dia que eu estou super zen no trânsito lá. Abre lá, fala, cara lerdo, daqui a pouco fecha de novo, tal, né? A minha esposa aqui, então pronto. Eu vou dar o pessoal dos cânticos aí não vai ficar bravo comigo não, vou dar uma acelerada agora, só para eu terminar o parágrafo 8, semana que vem a gente retoma só nas revisões. Senão eu vou falar que eu não dei nenhum parágrafo na aula, é muito sinal de muita incompetência, né? Então vamos lá. Então, sem dúvida, às vezes não sentimos a habitação do Espírito. Na maioria das vezes isso ocorre porque os cristãos querem sentir ou conhecer o Espírito sem o quê? Sem a palavra dele para nós. E a palavra revelada, né? Que Cristo falou conosco, segundo Hebreus. Que a nossa ambição seja sermos cristãos cheios do Espírito por meio de uma vida imersa nas Escrituras. Parece com alguma coisa que vocês ouvem aqui quase toda semana. Então vamos lá, Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem escreveu isso? Davi. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então a derrota dos inimigos. 1 Coríntios 15, 25 e 26. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é o quê? É a morte. A morte foi ou não foi destruída? Sim, não. Por quê? Porque vocês ainda. Eu também. Efeito da morte, né? Malaquias 4, 2 e 3. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça.
trazendo salvação nas suas asas. Quem é o sol da justiça? Jesus Cristo. Uma profecia, isso é profecia. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Isso é alegria. Quase igual o que a gente vê na hora dos cânticos aqui. Ai, clima de velório tem um dia. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então os inimigos serão derrotados. Então pronto, vamos lá. Agora eu encerro. Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então a derrota do Satanás já está tudo ali, certo? Então, de uma forma muito real, essa obra já foi iniciada quando Cristo estava na terra. Pois despojando os principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando com eles na cruz. Nós, é claro, nunca poderíamos expressar tal ira ou exercer tal juízo de forma apropriada. Pelo menos não enquanto somos deste mundo, mundo caído. E por isso que deixamos o julgamento para Deus. Porque Ele tudo faz bem. Nosso Senhor Jesus Cristo vence todos os inimigos dele, todo o nosso pecado e até mesmo a morte. Isto é óbvio, já que faz todas as coisas de uma maneira que está em perfeita harmonia com sua maravilhosa organização do mundo e de maneira a expor a insondável grandeza de nosso mediador. Então, para encerrar o momento aqui, eu passei o parágrafo, corri, se tiver dúvida, você me pergunta semana que vem. Eu vou chamar o Lucas, já que eu expus ele, para ele orar aqui para encerrar esse momento. E aí, meu? É sério, o convite é sério. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, somos gratos a Pai por mais essa aula que o Senhor tem falado em nossos corações, através das Sagradas Escrituras e através do pastor Leonardo. Somos gratos a Deus pelo sacrifício que o Senhor fez em nosso lugar. Obrigado a Deus porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo e o Senhor venceu a morte, venceu o pecado e hoje nós podemos estar aqui, Pai, contigo, Senhor, para adorá-lo, Pai, com espírito e em verdade. A Deus pedimos que o Espírito Santo fale em nossos corações, ó Pai, que possamos ser edificados, confrontados e estimulados, ó Pai, a ter uma vida devocional, a ter amor pelas Sagradas Escrituras, para que possamos, então, ó Pai, colocar em prática as obras feitas em nosso coração, ó Pai, pela mudança das motivações, para agradar e amar o que o Senhor ama, Deus, e odiar o que o Senhor odeia. Pedimos pelo restante do dia, Pai, pelo culto público que teremos a Ti, que possamos também ser edificados e adorar o Espírito em verdade, Deus. Humildemente pedimos e agradecemos, em nome de Deus encarnado, Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Valeu. O meu sonho é dar aula na classe de novos membros, que ele não respeita o horário lá, porque ele não está preocupado com o ensaio dos cânticos. Pronto.